Olá, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você. Hoje vamos falar um pouco sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 9. No total, esse capítulo tem 62 versículos e eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui nos últimos versículos, cujo tema é Jesus põe à prova os que querem segui-lo. E no versículo 57 diz: Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Na antiguidade, é comum os discípulos buscavam os seus próprios mestres, ou seja, os alunos, os aprendizes. Isso é totalmente normal. Apesar de que Jesus, ele chamou, inclusive o próximo aqui, Jesus disse: siga-me. Mas esta não era necessariamente a cultura. Na cultura da época, o próprio aprendiz, o próprio discípulo buscava os seus mestres. Mas aí Jesus, já deu uma resposta para aquele discípulo que diz: eu vou te seguir, aonde o Senhor estiver eu vou te seguir. A resposta de Jesus é que as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É interessante que naquela época também os mestres, os rabinos, colocavam assim duras penas para os seus aprendizes, para os seus alunos. Mas Jesus, ele prefere deixar bem claro para aquele que disse: eu vou te seguir, que ele tinha deixado tudo, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, ele tinha deixado tudo, renunciado tudo, em prol da sua missão. E quem quisesse segui-lo também deveria fazer o mesmo. Na sequência, ele chama, agora não é mais o aprendiz que quer seguir. Ele chama alguém, ele diz: siga-me. Mas esta pessoa responde: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Aqui tem algo bem interessante, que é bem provável que ali não estava acontecendo um funeral. É bem provável que ali não tinha nenhum defunto ali, até mesmo porque durante o período de luto nessa tradição aqui do Novo Testamento, do Antigo Testamento, isso demoraria ali no mínimo uma semana. Os parentes ficariam dentro de casa e sofrendo este luto. Então, o que provavelmente aconteceu aqui é algo relacionado à cultura também. Depois de um ano que aquele corpo foi sepultado e que já havia apodrecido, então tinha uma espécie de um segundo sepultamento. É quando o filho mais velho, depois de um ano, coletava os ossos e abriria ali uma urna dentro mesmo da sepultura e colocaria ali numa espécie de caixa os ossos do falecido. E era a responsabilidade do filho mais velho fazer isso. Há também um entendimento que poderia ser quando este é chamado para seguir a Jesus, ele diz: deixa eu sepultar o meu pai primeiro. Talvez poderia ser também a obrigação que o filho tem. Ou seja, talvez o meu pai já esteja idoso ou nos últimos dias. Então, depois que ele falecer e for sepultado, eu vou segui-lo. Então, de qualquer forma, está se pensando aqui de alguém que está dizendo assim: eu não vou agora, me dê um tempo
E não é questão de dias e talvez nem de meses, é a questão talvez até de anos, e eu vou te seguir. Quando isso acontecer, quando eu cumprir a minha responsabilidade de filho mais velho, de sepultar o meu pai, ou nesse primeiro sepultamento, ou no sepultamento dos ossos, eu vou segui-lo. Mas Jesus, a resposta de Jesus é: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E o outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui tem algo também bem interessante, né? Porque no próprio Antigo Testamento aconteceu algo quando Elias encontrou Eliseu arando ali, trabalhando na terra, chamou Eliseu para segui-lo, mas permitiu que antes ele fosse lá se despedir da família. Essa história está lá em 1 Reis 19, né? Então observe que o chamado de Jesus é mais radical do que um profeta radical, que era Elias. Mas a conclusão que podemos tirar daqui, desse pequeno trecho aqui de Lucas capítulo 9, é que não só naquela época, mas até hoje nós também estamos sendo colocados à prova no que diz respeito a seguir a Jesus. Porque hoje, inclusive, às vezes nós deixamos que coisas até menores seja empecilho para seguirmos a Jesus. Então, a mensagem é: não permita que nada seja um empecilho para você seguir a Jesus. Amar a Deus, seguir a Deus, viver a salvação e proclamar a salvação para as pessoas também que te cercam, das quais você convive todos os dias. Então, é sim um chamado radical, e Jesus continua nos colocando à prova, e nós devemos continuar dispostos a segui-lo e ser perdoado e também anunciar o perdão para as outras pessoas. Este é o grande propósito daqueles que seguem a Jesus. Salvos em Cristo, proclamando a salvação para os perdidos. Deus abençoe a todos vocês, um abraço, fiquem na paz e até a próxima.